Fala, apostadores, Everton aqui, seja bem-vindo ao vídeo de dicas e análise da Loto Fácil 1914 que vai acontecer na sexta-feira. Nesse vídeo aqui eu vou deixar dicas para você estar montando seus jogos de forma bem simplificada. Afinal, estamos no segundo concurso do ciclo e quando a gente está nesse período não envolve tantas análises assim. Basta a gente excluir algumas dezeninhas das ausentes, conforme eu vou explicar daqui a pouco. Segura aí! Segue eu lá no Instagram se você não me segue ainda, o Everton Loto Sport, lá nos stories eu tiro muitas dúvidas do pessoal, tá? Eu abro a caixinha de perguntas e deixo vocês postarem as dúvidas lá e eu vou respondendo uma por uma lá nos stories. Então me segue lá, pausa o vídeo aí rapidinho, busca lá o Everton Loto Sport e me segue lá, beleza? Então o último resultado, 1913, foi um resultado complicado. 9 pares e 6 ímpares, 11 repetidas. Nossa, isso quebrou um pouco, hein? Me perguntaram sobre o número elevado de repetidas. Eu não achei que iria vir tantas repetidas assim, para ser bem sincero. Mas, loteria é loteria, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero deixar com vocês aí são as tendências. Então eu vou mostrar aqui, ó, tendências para o 1914. 8 ou 7 ímpares, 9 ou 8 repetidas, moldura 11 ou 10, primo 6 ou 5, Fibonacci 5 ou 4, múltiplos de 3, 6 ou 5. Eu vou mostrar como você vai trabalhar isso aqui de forma bem simplificada, tá? Fica aí que você vai ver como é fácil. Vamos para a tabela de movimentação antes de começar aqui a elaboração dos jogos propriamente dita. Então essa tabela aqui, ela é do resultado mais antigo para o resultado mais recente. Então aqui temos 50 concursos, né, os 50 últimos concursos, e aqui temos o 1913. Por ironia do destino, ele repetiu várias dezenas, assim, até a posição ficou muito difícil de acertar. Olha, veio o 2, o 5, aí o 6, 7, 8, 9, 10. O 14, o 16, o 20. Então foi bem complicado acertar esse posicionamento aqui. Sinceramente foi um concurso difícil. Mas vamos lá. Para a primeira linha, eu acredito na dezena 1, 3 e 4. Isso está um pouco nítido. A 1 está a 2 concursos em ausência, a 3 está a 3 concursos e a 4 está a 2 concursos. Lembrando que a 3 ela pode ficar até 3 concursos em ausência, de acordo com a movimentação recente dela. Então, é um forte indício aí de que a 3 vai retornar neste concurso de sexta. A 4, ela pode chegar até 3 ausências, de acordo com a movimentação recente. Então, pode ser que ela ainda falhe, mesmo que ela esteja forte, pode ser que ela falhe. Isso olhando o comportamento aqui do 1898 ao 1900, onde ela falhou 3 vezes. Então perceba que não é uma análise exata, só dá uma ideia pra gente do que aconteceu e o que pode ser repetido, beleza? Então a 1 até 3 vezes também. Então nesse caso aqui, se a 1 falhar, então vamos prever 2 cenários. Se a 1 falhar, a 2 também está fraca, beleza? Se a 1 falhar, a 2 não vai colaborar e o início será com a 3. Então é assim que nós vemos quais as dezenas que têm potencial para iniciar o jogo. Então você tem também uma outra visão em cima da dezena 2, que é, se ela veio 6 vezes, ela pode vir a 7ª vez. Então eu vou jogar. Algumas pessoas adotam esse tipo de estratégia. Ela pensa, se a 5 veio 3 vezes, eu vou jogar a 4ª. Se a 14 veio 6 vezes, eu vou jogar a 7ª vez. Eu particularmente, a partir do momento que a dezena passou de 6 vezes, aí eu já começo a falhar sempre ela. Tá? Em alguns casos assim, muito extremos, tipo, a dezena já está a 10 concursos retornando. Aí eu repenso, falo, não, será que não vale a pena fazer alguns jogos com essa dezena? Vai saberá quando ela vai parar de sair. Mas assim, passou de 6 aí é exclusão imediata. Beleza? Agora, se tivermos ali 5 dezenas com 6 concursos consecutivos, aí entra naquela estratégia das 5 top fracas, onde você vai ter que escolher 3, jogar 2 ou jogar 2 e falhar 3, tá bom?
Acho que eu falei a mesma coisa, né? Então você exclui 3, joga 2, joga 3, exclui 2. Pronto, agora ficou correto. Então, 2 cenários aqui na primeira linha, início com a 3, e aí você joga só a 4, ficaria 3 e 4 na primeira linha, e o outro cenário mais ideal é a dezena 1, 3 e 4, falhando a 2 e a 5. Lembrando que se você vai fazer um fechamento aqui de 20, 21 dezenas, vale a pena você minar esse fechamento com algumas dezenas super fracas, tá? Então, o 2, o 14, o 8, vale a pena você ter pelo menos uma dessas 3 dezenas nos seus jogos. Na segunda linha, infelizmente, complicou a movimentação de todas as dezenas. Por quê? Repetiu a mesma configuração do último sorteio. Quando acontece isso aqui, fica um pouco bagunçado, porque a gente não sabe se vai vir uma terceira vez, uma quarta. Então, o que eu vou recomendar? Vamos lá, 2 casos aqui. O primeiro é levar em consideração a movimentação de forma separada de cada dezena ali. Então, no caso o 6, ele pode aparecer mais uma vez, muito provavelmente ele vai aparecer, então você joga o 6. Já o 7 está vindo no máximo 2 vezes, então você vai excluir o 7. O 8, ele pode vir até 4 vezes, de acordo com a movimentação recente, então ele pode estar aparecendo mais uma vez. O 9 também pode aparecer 3 vezes. Agora o 10 normalmente está aparecendo ali 2 vezes, tá? Pode até aparecer 3, mas normalmente está sendo 2 vezes. Então você falharia 7, 10 e jogaria 6, 8 e 9. Beleza? Agora, se você quiser jogar só 2 dezenas nesta linha, aí eu recomendo você estar jogando a 6 e a 9. Para a terceira linha, a dezena 15 e a dezena 13 são as melhores dezenas. Julgo como fixas essas 2 dezenas. 14 bem fraca. A 11 e a 12 também não estão muito legal não. Por quê? A 11 começou a ficar bem irregular. Então não dá para saber se ela retorna, se ela falha. Eu adotaria, na verdade eu vou adotar, né, a seguinte estratégia aqui. Eu vou jogar a 11, 13 e 15 em alguns jogos. E em outros eu vou jogar 12, 13 e 15. Eu vou separar a 11 e a 12. Beleza? Mas vai ter uma das duas sempre nos meus jogos. Na quarta linha, 17 e 18 são as melhores dezenas. O 16 ele pode aparecer mais uma vez. Só acredito na falha mesmo da 19 e da 20. Juntas, tá? Falhar as duas. Eu recomendo que você faça o mesmo. Falhe as duas juntas. Tá muito perigoso. Falhar 2 dezenas em sequência e tal. Aí você tem que ver o que você gosta de fazer. O que tem dado certo para você. Não adianta eu ficar falando aqui 15, 20 minutos, às vezes você já tem um ótimo resultado, por que você vai escutar o que eu tô falando? Então assim, se você tem coisas que funcionam bem para você, ignora partes do que eu estou falando, que entra em conflito com o que já dá certo para você, e tenta aproveitar outras partes, beleza? Eu não sei tudo, não dá para saber tudo e é loteria. Então assim, aproveite só o que lhe convém. Então, quinta linha, a dezena 22 e 23, eu acredito nessas dezenas, beleza? E o final 25. Aquele esquema de jogar 24 e 25 acabou dando certo. Tava procurando aqui uma movimentação da 21, mas infelizmente tá uma dezena muito irregular. Aqui a única saída seria fazer 2 finais trabalhando as últimas 4 dezenas. O primeiro seria 22, 23, 24, 25, tá? E o outro, que eu julgo ideal, seria fazer 22, 23 e 25. Uma coisa que tem que ser bem lembrada aqui é o seguinte: todas essas dezenas aqui ausentes, ou a maior parte delas, provavelmente eu falei que elas estão fortes. Só que você sabe que normalmente não saem todas essas dezenas ausentes, afinal o ciclo ele não fecha com 2 concursos. Então tem que ter um pouquinho de bom senso também nessa parte, afinal eu falei que várias dezenas estão fortes,
Não deixei nenhum palpite, nenhum jogo pronto, mas falei de várias dezenas, talvez mais do que 15 dezenas. E essas 10 aqui, mesmo que elas estejam fortes, ao meu ver, você não pode fixar essas 10 dezenas em um fechamento, por exemplo, e jogar. Por quê? Dessas 10, vão retornar ali entre 5 a 7. Beleza? 5 a 7 dezenas. 1, 3, 4, 5. 5 a 7 dezenas. Tá? Em casos extremos, 8 dezenas. Beleza? Então, o que você pode fazer na hora de elaborar os seus jogos? Você vem aqui, Loto Fácil, gerador manual, abre ele. Beleza, abriu ele. Você vai lá para a tabela de movimentação. E olha aqui, dessas 10 ausentes, escolhe 3 dezenas para você excluir. Então, o que acontece nesse cenário quando eu trabalho excluindo as dezenas ausentes do ciclo? Eu basicamente ignoro toda a análise que eu fiz em cima das 25 dezenas e foco só nas ausentes do ciclo. Entendeu? Eu não preciso saber mais se a 1 tá forte, se a 2 é fraca, quantas dezenas terão ali por linha e tudo mais. Porque o meu foco é encontrar as exatas 3, 4 ou 2 dezenas, 3, 4 ou 5, né? Que vão ficar de fora das ausentes do ciclo. Então, dessas 10, eu tenho que acertar a mão ali em 3, 4 ou 5. E em casos extremos ali, né? 2. Beleza? Então eu vou aqui, ó. Marco aqui. Aqui, ó. Excluo uma. Excluo 2. E aqui agora eu vou excluir uma da... vamos ver aqui, da segunda linha, terceira... Segunda não tem. Vou fazer isso aqui, ó. Isso. Beleza, exclui as 3. Agora é o seguinte, além da movimentação das dezenas, nós temos as tendências dos padrões. Qual que são as tendências para o 1914? 8 ou 7 ímpares. Eu olho no filtro aqui, qual que tá? Ah, tá 8. Não, então beleza. Repetidas, 9 ou 8, tá 9, beleza. Moldura, 11 ou 10. Sempre o primeiro parâmetro, ele tende a ter uma probabilidade maior do que o segundo aqui, tá bom? Então é por ordem de como posso dizer, chance de sair, beleza? Para ficar bem claro aqui, eu não gosto muito de complicar, né, de usar algumas palavras que a galera não vai entender. Então assim, é por ordem do que mais tem chance de sair, beleza? O português bem claro aí. Então, vou mudar aqui para 11, primas, 6, Fibonacci ficou 4, já 4, eu vou colocar 5, múltiplo de 3, 6, e mando gerar. Ele vai tentar encontrar um jogo que atende a todos esses requisitos, ou seja, esse jogo, ele só pode me entregar um jogo aqui se ele tiver 8 ímpares, 9 repetidas, 11 na moldura, 6 primas, 6 múltiplas, 5 Fibonacci e não conter a 18, nem a 23 nem a 21. Beleza? Olha o tanto de coisa que eu fiz simplesmente setando aqui algumas coisas. O Everton tem um parâmetro ali em vermelho, a soma. Por que a soma está em vermelho e mesmo assim o gerador deixou esse jogo passar? Porque o gerador manual, ele tem a soma liberada. Vou gerar mais um aqui. Tá vendo? Soma baixa, soma muito baixa. Olha aí. Por que será que a soma está ficando baixa? Muito provavelmente porque nós excluímos 2 dezenas, sendo uma Fibonacci, tá? E aqui eu preciso de 5, eu poderia reduzir para 4 para ver se tirando uma Fibonacci a soma se eleva, né? Ó,
Já ficou verde agora nesse palpite. Outra coisa, primeira linha, tá saindo muitos palpites com a linha cheia. Ó, totalmente dentro do padrão. Esse aqui quase chegou no padrão, que é de 180. O que eu posso fazer para tentar corrigir isso? Ao invés de tirar a 21, eu vou tirar a 3 ou a 4, sempre olhando aqui, tá? Eu posso tirar a 1, 3 ou 4. Então, eu vou tirar a 3, por exemplo. Não, vou tirar a 4, vai. Aqui a soma agora já ficou 208. Início com a dezena 2. Ah, Ayrton, mas você falou que o início 2 está muito difícil de acontecer, a dezena 2 está bem fraquinha. O que eu faço nesse caso? Então você vai fazer o que? Fixar 1. Beleza? Então aqui no caso eu fixei a 1. Eu excluí a 4, a 18 e a 23. O final desse jogo aqui é com a 24. Se você quisesse final 25, era só fixar a 25. Conforme você vai mudando os parâmetros e vai adicionando fixas ou excluídas, o gerador ele tende a procurar mais essa combinação, então ele demora ali entre 1, 2 até 3 segundos para encontrar essa combinação, e se ele não te encontrar, ele vai te avisar, ele vai falar, não conseguimos encontrar uma combinação que atenda a todos esses requisitos, porque são requisitos exatos, nós não trabalhamos com intervalo, que inclusive é até uma sugestão aí de alguns membros nossos, incluir intervalos aqui. Não foi incluída ainda porque nós estávamos fazendo outras ferramentas que eu julgo mais importantes para o portal, mas essa de intervalos muito provavelmente aí vai ser liberada até fevereiro. Acredito que nós vamos ter aqui o intervalo. Agora, se você não quiser controlar nada disso, não quiser ter preocupação, então você vem para o gerador automático. O gerador automático ele usa o intervalo, ele não usa o parâmetro exato, tá? Até por isso nós não temos pressa de fazer o intervalo lá no manual. Por quê? No automático ele já faz o uso do intervalo. Então ele vai te gerar jogos com 7 ímpares, com 8 ímpares. É só você ver aqui, ó, neste quadro que ele conta os parâmetros, que ele vai ficar usando o intervalo, ó. Tá vendo? 4 primos, 5 Fibonacci, depois muda para 5 múltiplos, agora é 3 Fibonacci. Par e ímpar também vai alternando. E você pode fazer a fixação e exclusão também igual o outro. Então dessa forma você faz a montagem dos seus jogos utilizando apenas as ausentes. Everton, qual que você prefere? Eu prefiro controlar as minhas dezenas olhando a movimentação de cada uma delas e depois fazer o cruzamento aqui dessa informação das ausentes para ver se eu não vacilei e se eu não tenho muitos jogos com essas 10 dezenas presentes no mesmo jogo. O problema é elas estarem no mesmo jogo. Elas podem estar no mesmo conjunto de jogos ali, mas não no mesmo jogo. Então, por que eu falo para excluir elas logo no fechamento? Porque aí você não tem preocupação de olhar os jogos, tá? Porque você não usou a dezena, então não tem como ela estar presente ali no fechamento. Se você não usou, ela não vai estar presente. Obviamente, você vai atender a condição de não jogar as 10, beleza? Então essa é só uma maneira de estar elaborando aí os seus jogos. Existem N outras maneiras. Eu poderia falar aqui de salto triplo, né, que o pessoal faz ali 23 jogos, se eu não me engano, 23 ou 24 jogos, usando vários salto triplo, e aí depois faz o preenchimento com as dezenas fortes e tal. Depois tem gente que faz o jogo pela moldura, tá? Inclusive eu até recomendo, se você vai montar jogos manualmente, sem utilizar o palpite aqui, eu recomendo sim que você comece pela moldura, tá bom? Moldura é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, todas essas que estão em roxo, beleza? Se você tem alguma dúvida aqui, ó, tem uns vídeos de treinamento no menu da Loto Fácil, vídeo de treinamento. Aqui eu tenho 18 vídeos elencando as principais funções do portal e tirando dúvidas de premiação, de moldura, de Fibonacci. Tem um aulão aqui
Tá? Inclusive esse aulão você encontra gratuitamente no YouTube, é só buscar aulão Loto Sport, você vai ter esses 7 vídeos aqui. O resto aqui é só para quem é membro mesmo, porque não faz muito sentido deixar isso para quem não é membro. Então por hoje é só, deixa aquele like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Todo o concurso da Loto Fácil eu faço análise. Se você tem interesse em se tornar membro ou utilizar as ferramentas, o link está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Se você não gosta de comprar ferramenta ou não pretende comprar nenhuma, tamo junto também. Deixa aquele like ou dislike, deixa um comentário aí no vídeo que eu sempre leio todos os comentários. E boa sorte no próximo concurso. Não esquece de me seguir lá no Instagram, o Everton Loto Sport, que eu posto dicas lá nos stories também. É como se fosse uma extensão aqui do vídeo. Beleza? Tamo junto, valeu, fui!